Sejam bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais para os cursos técnicos do canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na aula de hoje, a 14ª aula desse curso, a gente vai falar sobre a construção de diagrama de esforços normais. Então, até o momento, na aula passada, a gente tinha começado a introdução dos esforços normais através do cálculo de tensões. A gente estava mostrando, 2 aulas antes, quando a gente falou de dimensionamento, a gente falou por que as tensões são muito mais representativas do que as forças, né? Porque é impossível você dizer quanta força é força demais, tudo depende de quanto material você tem para aguentar uma força que está aplicada num certo elemento estrutural. Então, na aula passada, agora a gente falou sobre esforços normais, como é que a gente calculava quais que eram as tensões, né? Qual vai ser essa grandeza que representa efetivamente o que está carregando um corpo solicitado em esforços normais. Então, os exemplos que a gente tinha visto na aula passada eram exemplos relativamente simples, né, e todos eles carregados simplesmente nas extremidades com carregamento uniforme ao longo do elemento inteiro. Então, qualquer ponto que eu pegasse daquele elemento, lembrando daquele procedimento que a gente tinha visto 2 aulas antes, né, de pegar um ponto do elemento estrutural e identificar o que está acontecendo com ele, né, em qual direção que estão agindo os carregamentos e quais são os efeitos que estão agindo ali dentro, mudança de comprimento, mudança de formato, esse tipo de coisa. Qualquer ponto que a gente pegasse de um elemento que tivesse carregado de forma uniforme, não fazia muita diferença qual era o ponto que eu escolhesse, porque todos eles estariam carregados com a mesma quantidade de coisa. Tá? Só que nem sempre esse vai ser o caso. Tá? Então, pode haver uma distribuição de esforços ao longo de um elemento variando ao longo do caminho. Tá? Então, se eu pego um elemento de treliça que está carregado de forma uniforme, se eu fizer uma distribuição, se eu quiser traçar qual é o esforço normal que está agindo em cada um dos pontos, eu vou perceber platôs, né? Ele vai estar definido naquele nível de tensão ou de esforço interno que eu calculei antes. Né? Então, a força de tração é sempre a mesma ao longo de todo o comprimento, a força de compressão é o mesmo ao longo de todo o comprimento, mas esse nem sempre é o caso. Tem os elementos estruturais que podem estar carregados ao longo do seu comprimento e isso pode variar ao longo do comprimento. Tá? Então, como isso pode acontecer, nem sempre é muito óbvio você imaginar onde que alguma coisa vai romper. Tá? Então, se você tiver um elemento carregado de forma uniforme, todos os pontos desse elemento têm probabilidade igual de romper. Tá? Se tivesse uma composição interna 100% perfeita, né, eu não teria motivo nenhum para um ponto ser mais suscetível do que outro a romper se ele está carregado de forma uniforme. Só que esse não é o caso para a maioria dos elementos. Né? A maioria dos elementos está carregado de forma não uniforme, então eu preciso saber identificar onde que esse elemento vai romper. Eu preciso identificar aquilo que a gente tinha chamado de seção crítica ou ponto crítico daquele elemento. Tá? E a gente vai fazer isso, então, para calcular o ponto crítico, a gente vai construir esses diagramas, né, que são gráficos que representam a evolução desses esforços internos ao longo do elemento estrutural, utilizando o método das seções. Então, a gente vai relembrar o que a gente tinha visto anteriormente do método das seções, apresentar, né, e postular maneiras de trabalhar ele com os esforços normais, trabalhar o método das seções com os esforços normais, e através disso a gente vai construir o que a gente chama de diagramas de esforços normais. Tá bom? Então esse é o objetivo dessa nossa aula de hoje. Então imagina que eu tenho um cabo de guerra. Tá? Então, cabo de guerra tem várias pessoas puxando ali. Tá? Então, eu quero saber onde que vai romper um cabo de guerra. Qual é a tendência, né? Onde que é o ponto que eu tendo a ter ruptura de um cabo de guerra? A gente pode até saber intuitivamente, né? Poderia, então se está todo mundo puxando, talvez deve ser no centro, né? Mas a gente tem que conseguir ter as ferramentas para provar que isso acontece realmente no centro. Tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, tá? Do lado de cá eu tenho os carinhas puxando, e vou fingir que do lado de cá eu também tenho os carinhas puxando, mas está representado aqui de forma esquemática, tá bom? Então imagina que os dois lados estão puxando exatamente a mesma força, portanto a estrutura está estática, tá bom? Então por isso eu consigo desenhar uma barreira aqui, fixa, né? Como se eu tivesse um ponto fixo travado no espaço, né? Esse ponto está fixo, estou puxando de um lado, estou puxando de outro com a mesma quantidade de força. E para esse lado de cá do meu cabo de guerra, digamos que eu tenha 3 pessoas puxando. Tá bom? Tenho no ponto 1, ponto 2 e ponto 3, F1, F2 e F3. Tem uma pessoa puxando em F1 com 300 newtons, em F2 com 250 newtons e F3 com 150 newtons. Cada um está a 1 metro de distância um do outro. Tá bom? Então, vamos olhar o que está acontecendo, então, a partir dessa representação aqui, já mais esquemática, já mais com cara de coisas de resistência dos materiais, com forças aplicadas bem definidinhas num ponto. Vamos focar nesse cara aqui e vamos tentar identificar se a gente chega a essa conclusão mesmo, que o miolo
de um cabo de guerra é o ponto que mais tende a romper. Tá? Então, deixa eu sumir aqui um pouquinho. Tá ali o nosso probleminha, tá? Nosso problema tá ali na esquina com todas as forças aplicadas e as distâncias que estão por aí. Então, eu esqueci de botar aqui, mas vamos chamar os pontos por nomes diferentes, tá? Eu vou chamar a parede de ponto 0 e os pontos de aplicação das forças de 1, 2 e 3. Então, tem a partir da parede 0, 1, 2 e 3. Tá bom? Então, esses pontos estão marcados ali. Então, se eu quero descobrir o que está acontecendo, né, lembra que uma estrutura, né, segundo o nosso conceito que a gente tem falado aí nas últimas várias aulas, é alguma coisa que é construída para transferir cargas de um lugar do espaço a outro. Então, se eu quero saber como que essa transferência está acontecendo dentro dessa estrutura, né, talvez a forma mais recomendada de fazer isso é fazer através do método das seções. Então, o método das seções eu vou aplicar ele, lembrando dos conceitos que a gente tinha anteriormente, né. O método das seções ele separa pedaços da estrutura, então tem uma estrutura inteira que está estática, eu estou usando o método das seções, estou separando, cortando ela e levando ela embora para um outro lado, tá? Não levando ela embora, mas estou focando simplesmente nela, esquecendo que existe o resto da estrutura. E o resto da estrutura é substituído pelas forças e pelos carregamentos que estariam agindo sobre aquela parte que eu estou encarando se eu não tivesse feito o corte. Tá? Então esse é o contexto geral. Então o que eu estou fazendo ali? Ó? Eu poderia pegar a estrutura como um todo, por exemplo, e calcular qual que era a força de reação no miolo ali, no engaste que eu desenhei. Mas eu não preciso necessariamente fazer isso. Né? Lembra que quando a gente falou de método das seções, se eu fizer o método das seções de forma inteligente, eu evito contas que são desnecessárias para a gente. Tá? Então olha ali aquele cortezinho azul que eu estou fazendo. Né? Outra coisa que a gente sempre tem que lembrar, os cortes que você tem que fazer no método das seções nunca podem ser sobre pontos de forças concentradas. Sempre são entre pontos de forças concentradas. Né? No meio de um elemento de treliça, né? Nunca vou cortar em cima de um nó. Se eu cortar em cima de um nó não dá certo. Fica indefinido qual lado que eu estou pegando e quais são as forças que estão agindo. Mas se eu cortar no meio de um elemento, isso pode acontecer. Então, nesse caso aqui, eu tenho que cortar sempre entre pontos de força concentrada. Tem uma força concentrada em F2, uma força concentrada em F3, vou cortar entre 2 e 3. Esse vai ser meu primeiro corte, tá? Fazendo um corte entre o ponto 2 e o ponto 3. Então, eu peguei aquele toquinho ali de material que sobrou, e lembra que sempre que eu faço o método das seções, eu posso escolher. É totalmente equivalente eu pegar o lado esquerdo ou o lado direito do meu corte. Tá? Por que eu não pego o lado esquerdo? O lado esquerdo desse corte ele tem mais forças externas e, além disso, ele tem uma reação de apoio que eu não quero calcular, se eu não precisar. Então, se eu pegar o lado direito, só tem uma força externa, não preciso calcular nada diferente nesse cara. Tá? Então, por isso que eu peguei só o lado direito desse corte. Então, na extremidade, eu tenho minha força 3 de 150 newtons. Tá? Só que, se eu só tivesse essa força 3, esse toquinho de material não estaria parado. Quem que mantém esse material parado, né? Sabendo que a estrutura inteira está parada? Quem está mantendo ele parado é uma força interna. Tá? Então, essa força interna, a gente vai chamar esses carregamentos, quando são carregamentos normais, a gente vai chamar com a letra N. Tá? Então, lembra, normal é alguma coisa que está perpendicular à seção transversal desse cara, então, portanto, alinhado com esse eixo principal. Tá? Então, a força N23 é a força normal que age entre os nós 2 e 3. Tá? Esse é o padrão que eu estou querendo chamar para vocês. Para que lado que eu desenho essa força? Tá? Lembra quando a gente usou o método das treliças, o método das seções nas treliças, eu tinha recomendado uma coisa para vocês. Eu tinha recomendado sempre desenhem as barras cortadas das treliças com forças como se elas estivessem tracionadas. Se elas estivessem tracionadas, qual era a direção das forças que elas fariam sobre esse elemento estrutural que você está cortando. Tá? Aqui não é diferente. Tá? Então, o que a gente vai ter para cada um dos modos de solicitação diferentes é uma coisa que a gente chama de convenção de sinais. Então, a gente vai definir o que é positivo para a gente, com relação a cada um dos tipos de carregamento. E a partir das coisas que a gente definir como positivos, a gente sempre vai desenhar essas coisas que aparecem no sentido positivo. E a partir do momento que a gente fizer a conta, se essas contas derem positivo, eles estão nessa direção que a gente tinha chutado inicialmente. E se der negativo, a gente sabe que simplesmente ele inverteu o sentido. Tá bom? Então, a gente não vai se apavorar com os sinais, mas a gente sempre vai desenhar segundo as convenções de sinais. Para esforços normais, a gente vai desenhar esforços que a gente vai considerar positivos e esforços que tendam a tracionar, aumentar o comprimento das seções que estão sendo consideradas. Então, por exemplo, para essa seçãozinha entre 2 e 3 que eu peguei aqui, para ela estar sendo tracionada, a força N23 tem que estar apontando para a esquerda, claramente. Tá? Espero que fique claro para vocês. Ela tem que estar apontando para a esquerda para ela estar tracionando esse ambiente.
Se eu tivesse pego o outro lado desse corte, a força correspondente estaria apontando para a direita. Tá bom? Beleza? É o mesmo corte. Num dos lados, se eu pegar um dos lados da minha seção, esse corte, a força que eu tenho que desenhar positiva está para um lado. Para o outro dos lados das seções, a força do lado positivo está apontando para o outro. Isso é normal, professor? Sim, isso é normal. Observe que eu estou falando para vocês que o que a gente está calculando são esforços internos, são forças internas. Então, se eu pego dois lados diferentes da seção, o que eu chamo de positivo de um lado tem que estar apontando para um lado e o outro está apontando para o outro, porque essas coisas têm que se cancelar. Eu não posso ter uma força resultante, uma força externa aparecendo por conta disso. Isso é uma transmissão interna de forças dentro do elemento, tá bom? Então, sempre que a gente for fazer um corte, vocês vão ver isso agora para forças normais, ficou bem claro, né? Então, N23, 2,3 apontando para lá. Se eu pegar esse lado da seção e apontando para o outro lado, se eu pegasse o outro lado da seção, na hora que eu colasse, né? Imagina, eu fiz a seção e eu cortei esses dois caras, separei, apareceu força um de um lado e de outro. Se eu voltar a colar esses dois caras, essas forças têm que se anular. Não pode aparecer uma força artificialmente naquele ponto de corte. Esse ponto de corte foi escolhido arbitrariamente, tá bom? Então, por isso que essas forças, os sinais positivos, eles apontam para lados opostos, dependendo de qual lado você pegou da seção ou não. Tá? Então, essa é a minha condição para a seção N23. Então, agora eu tenho alguma coisa que está estática no espaço e eu posso fazer uma conta em cima disso. Está tudo na horizontal, então eu posso escrever somatório de forças na horizontal, somatório de forças em x dá zero. Então, eu vou ter o quê? Do jeito que eu desenhei esses caras, né? Se essa força N23 está apontando para a esquerda, ela tem que entrar negativa, né? Pela nossa convenção de sinais, pela direção do eixo x, né? O negativo está para a esquerda. F3 está positivo para a direita e eu descubro então, né, jogo N23 para o outro lado aqui, N23 vai ter exatamente o valor de F3, vale 150. Tá? Muito bem, então eu descobri que entre o ponto 2 e o ponto 3, lembra que eu não dei informação nenhuma do ponto onde eu cortei aqui. Eu sei que está entre esses dois caras, mas não defini se está perto do ponto 3 ou perto do ponto 2. Desde que não passe em cima do ponto 3 e em cima do ponto 2, eu posso cortar em qualquer ponto deles e ele vai ter o mesmo valor. Tá? Então, por isso, vai ser um platô nesse cara. Tá? Então, agora eu vou fazer minha segunda seção. Tá? Então, o que você tem que identificar sempre que você vai fazer o método das seções para esse tipo de coisa? Você vai ter que identificar os pontos onde você tem forças concentradas. Então, onde é que eu tenho forças concentradas nessa nossa barrinha aqui? Eu tenho força no ponto 3, no ponto 2, no ponto 1, e se eu tivesse calculado quanto é que ela valia, eu tinha uma força também aqui na parede. Então, eu tenho 4 forças concentradas. E eu sempre vou fazer cortes entre forças concentradas. Então, se eu tenho 4 forças concentradas, eu tenho sempre 1, 2, 3 seções para fazer. Tá? Então, pega seus dedos, sempre tem 4 forças concentradas, tem quantos espaços? Você tem sempre um espaço a menos entre elas. Se tivesse 3 forças concentradas, eu teria 2 cortes a fazer, e 2 forças concentradas, apenas um corte a fazer. Tá? Então, meu segundo corte agora eu vou fazer entre os pontos 1 e 2. Não posso ser em cima do 1, nem em cima do 2, tem que ser entre os pontos 1 e 2. Fazendo esse corte, se eu posso pegar o lado direito ou o lado esquerdo. Se eu pegar o lado esquerdo, eu teria que ter calculado a reação do apoio, não quero fazer isso, pego o lado direito novamente. Tá? Então, quando eu faço esse corte, o que aparece? Eu vou ter a força 3, a força 2 e a força 3 carregando esse cara para a direita, e esse cara só está parado porque está aparecendo uma força interna, N12, né? Força entre o elemento 1 e o elemento 2, que está resistindo para o outro lado. Tá? Então, desenhei ela no sentido de a convenção de sinais positiva, né, tracionando esse elemento, e eu faço de novo somatório de forças em x. Então, dessa vez agora eu tenho menos N12 mais F2 mais F3, eu descubro então que N12 vale 400 newtons. Tá? Finalmente, vamos adiante, fazer o último corte que eu tenho que fazer entre o ponto 0 da parede e o ponto 1. Tá? Cortando entre 0 e 1, eu tenho essa condição, né? mesmos raciocínios que eu fiz anteriormente. Quem que apareceu do lado direito? As 3 forças externas, F3, F2 e F1, com os valores delas, e elas só não... Esse elemento estrutural só está parado porque aparece uma força interna, normal, N01. Faço a somatória de forças em x, descubro que N01 vale 700 newtons. Tá bom? Então, utilizei o método das seções, mesma coisa do método das seções que a gente tinha aplicado lá nas treliças, só que agora eu tive que aplicar eles sucessivamente em diferentes pontos. Sempre que eu tiver uma força concentrada, eu aplico em outro ponto e aplico em outro ponto,
e com isso eu estou fazendo a varredura e evidenciando essa progressão de cargas ao longo da superfície, né? Tudo que eu tinha aqui entre 3 e 2 está carregado com 150 newtons, entre 2 e 3 eu estou carregando com 400, e entre 1 e 0 eu estou carregando com 700 newtons, tá bom? Então, essas foram informações que a gente fez para a gente ter as informações necessárias para preencher e para caracterizar o estado de esforços ao longo de todo o elemento estrutural, tá? Então, basicamente o que a gente tinha era isso aqui, né? Então, tá preto no preto de novo aqui, peço desculpas, tá, para vocês, mas tem ali as forças, é o mesmo desenho de antes, tá bom? Então, o que a gente vai fazer a partir desse momento? Agora já vai ficar melhor, que tem um quadradinho aqui. Então, sobre esse elemento, tá, a gente vai desenhar um diagrama, um gráfico, que vai me mostrar quanto é que vale o valor de n ao longo da distância x, né, distância x ao longo do comprimento do elemento, por exemplo, tá? Então você observa que a gente tem esses pontos todos ali, e a gente vai transpor as informações que a gente tinha tirado a partir do método dos nós para esse gráfico. Na hora que eu faço isso, eu descubro entre 0 e 1, entre a parede e o ponto 1, eu tenho N01 valendo 700 newtons, entre 1 e 2 eu tenho N12 valendo 400 newtons, e entre 2 e 3 eu tenho N23 valendo 150 newtons, tá bom? Então, eu só transpus a informação que a gente fez lá no método das seções para esse gráfico de agora. Então eu quero que a gente observe bastante os degraus que a gente passa, tá? Então, por que eu não posso cortar em cima dos nós? Porque em cima do nó é uma coisa meio indefinida, né? Se eu estou vindo para o nó 1, se eu estou vindo da parede em direção ao nó 1, eu tenho um carregamento de 700 newtons, e se eu estou vindo a partir do nó 2 em direção ao nó 1, eu tenho um carregamento de 400 newtons. O que está acontecendo aqui? Não é muito claro da gente definir. O que aparece é um degrau, tá? E quanto é que vale esse degrau? Esse degrau vale a diferença das duas forças que tem, de um lado e de outro. N01 e N12. Se vocês perceberem, então, eu tenho 700 newtons e 400 newtons, e isso dá 300 newtons. Então, não é coincidência que o tamanho do degrau que você tem ele seja exatamente igual à força concentrada daquele ponto. Repito, o tamanho do degrau que aparece num gráfico de esforços normais sempre vai ser igual à força concentrada que está concentrada naquele ponto. Tá bom? Então, se eu pegar sempre da esquerda para a direita, por exemplo, tá? Então eu vou ter um nível de forças. Se eu cruzei uma força que está apontando para a direita, ela vai descer o meu nível de carregamento para esse lado de cá. Tá bom? Então para a direita seria positivo, então eu estou invertendo o sinal, né? Tinha que 700 newtons, cruzei uma força que está apontando para o lado positivo com 300 newtons. Então isso me gera um degrau de 300 newtons para o outro lado. Estou caminhando aqui com 400 newtons, passei por outro degrau ali, né? Esse outro degrau vai ser simplesmente a diferença de N12 e N23, a diferença entre eles dá 250 newtons. Quanto é que era a força que estava concentrada em 2? 250 newtons também. Então tinha 400 newtons, passei por uma força de 250 newtons apontando para a direita, então reduzo a minha carga de 250 newtons. Então tem uma força de 150 newtons, e isso funciona também para o final da estrutura, tá? A partir desse ponto aqui não tem mais estrutura, né? Depois do ponto 3 tem nada. Quanto é que é essa altura aqui? Nem botei, né? Seria a força N23 menos 0, né? Então seria simplesmente a força N23, que de novo vai ser igual à força F3 que está aplicada nesse ponto. Tá bom? Então prestem bastante atenção, né? O que são as mensagens? Utilizem o método dos nós para calcular as forças em cada uma das seções. E uma vez que vocês jogarem essas forças do método dos nós no diagrama de esforços de vocês podem conferir, se tem uma maneira muito fácil de conferir qual que é a seção mais solicitada da sua estrutura. Basta você olhar qual que é a seção. Tem uma maneira, muito fácil de vocês conferirem qual que é se está certo, né, o diagrama de vocês. Eu já vou falar sobre a seção mais solicitada. Tá? Então, se tem uma maneira muito fácil de conferir se está certo ou não, é basicamente vocês verem se os seus degraus e a direção desses degraus casam com as forças que estão aplicadas. Tá bom? Se a gente estivesse cruzando forças que estavam apontando para a esquerda, por exemplo, tá? A gente teria degraus que fariam essa carga subir. Tudo bem? Então, observando isso, a gente começa a ficar mais, entre aspas, né, no bom sentido, mais malandro como que a gente constrói um elemento desse, né? Um diagrama desse. Tá? Ficaria bem simples a gente construir um diagrama desse, mesmo sem fazer conta, no final das contas. Se vocês
assimilarem bem essa ideia e praticarem bastante, vocês perceberão que não era necessário, obrigatoriamente, eu ter feito o método das sessões para tudo. Mas é bom vocês saberem fazer o método das sessões, porque nem sempre é muito fácil vocês identificarem o que está acontecendo, tá? Então, lembra que a gente estava fazendo? Por que a gente estava fazendo esse diagrama de esforços normais? Para a gente identificar qual que era a seção mais solicitada, a seção crítica dessa estrutura. Então está claro que a minha seção crítica é a seção entre 0 e 1, né? A seção mais próxima do meio da corda, aquilo que intuitivamente a gente tinha falado como era o ponto mais provável de ruptura de um cabo de guerra. Então a gente sabia intuitivamente, agora a gente sabe calcular e provar que é efetivamente a seção mais carregada. Então nessa seção crítica, né, vamos supor que a corda tivesse um diâmetro de meia polegada, por exemplo. Tá? Vamos calcular quanto é que é a tensão que está agindo ali nesse ponto. Tá? Então meia polegada, se vocês se lembram, é 12,7 milímetros. Tá? Então 25,4 é uma polegada, meia polegada é 12,7. Calcula a área então dessa corda, 126,7 milímetros quadrados. E calculo qual que é a tensão máxima que está agindo sobre essa estrutura. A tensão máxima vai ser o quê? A força interna máxima, né? O N máximo, dividido pela área dessa estrutura. Então, N máximo a gente olha no nosso diagrama que vale 700 newtons, transpõe 700 newtons para cá, pego a área de 126 e calculo e descubro que a força, a tensão máxima que está agindo sobre essa corda é de 5,52 megapascal nessa região entre 0 e 1. Tá? Então, eu mostrei para vocês como é que é o processo de construção de um diagrama de esforços internos, tá? De esforços normais. Tá? Então, ele envolve, na teoria, pelo menos, ele envolve a aplicação correta do método das seções. Tá? Expliquei para vocês, se vocês entenderem como é que funciona esse esquema dos degraus e para que lado você tem que desenhar os degraus, você pode até, quando você só tem forças concentradas, você consegue traçar o diagrama de esforços normais sem fazer o método das seções, mas é importante que vocês saibam fazer o método das seções, porque para os outros tipos de solicitação vocês serão obrigados a fazer o método das seções, quando você não tem muita escolha a fazer as coisas sem ele. Tá? Então, o que eu deixo para vocês agora é um exercício muito similar. Tá? Eu tinha mostrado ali um exercício de um cabo de guerra, sobre a gente ter alguma coisa concreta sobre a qual a gente está calculando, mas um exercício que vocês ficam para fazer agora, tá? É o exercício de traçar o diagrama de esforços normais para a estrutura abaixo. Então, é uma estrutura que está entre um pino e um rolete, está carregado só na direção normal, percebe que todas as cargas estão alinhadas ao eixo principal dela. A gente tem uma carga apontando para a esquerda lá na extremidade final, de 15 kN, e duas cargas apontando para a direita em pontos que estão a meio metro um do outro ali, de 8 e de 5 kN. Tá? Eu gostaria que vocês calculassem, fizessem o diagrama de esforços normais, lembrando, os esforços normais estão todos em newtons, tá? E a partir daí determinasse qual que é a seção crítica, qual parte dessa barra está sendo mais carregada do que as outras, e calcular qual que é a tensão máxima atuante, considerando que a seção transversal da estrutura for quadrada com um lado de 30 milímetros. Tá? Então esse exercício vai dar a ocasião de vocês de calcularem áreas quadradas, tá? Coisa simples, lado vezes lado, óbvio, mas é uma maneira mais de vocês treinarem. E de vocês treinarem se tá dando certo as construções de vocês do método das sessões, tá? Recomendo que vocês façam através do método das sessões. Fez através do método das sessões, deu certo, depois vocês tentam fazer sem utilizar o método das sessões, só pensando nos degraus, naquela lógica que eu estava explicando anteriormente, tá bom? Então, a aula de hoje era isso, tá? Então a gente falou bastante sobre diagramas de esforços internos, mostramos estruturas que estão carregadas ao longo do seu comprimento e que por isso não tem uma distribuição, que não tem um carregamento uniforme ao longo de todo o seu comprimento. Por isso a gente precisa conseguir calcular quanto é que valem as tensões em diferentes partes dessa estrutura. E isso é representado, né, isso é diagramado, é feito um gráfico para a gente conseguir identificar nesse gráfico quais são as seções mais solicitadas. E a partir das seções mais solicitadas a gente fará as tarefas de dimensionamento apenas para as seções mais solicitadas dessas estruturas. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre a resposta da estrutura às tensões que estão aplicadas. Por enquanto a gente só falou dos carregamentos e relação de carregamento e geometria gerando tensões. Tá? E a gente identificou quais que eram, mostramos ferramentas como é que a gente identifica qual é a parte da estrutura que tem maiores tensões. Mas a gente precisa saber ainda o que acontece com o material quando ele está solicitado com essa quantidade de tensões. Tá? Então a gente vai começar a falar de deformações e falar de lei de Hooke e de efeito Poisson a partir da próxima aula. Deixe suas dúvidas nos comentários do vídeo ou, se estiverem fazendo disciplina no Moodle, nos fóruns do Moodle. Até a próxima, gente.